Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 11. Já estamos finalizando a lição desse trimestre, na Carta aos Efésios, e o título da lição dessa semana é Suprema Lealdade a Cristo. Ou seja, independente de qualquer coisa, Cristo deve ser supremo. Como disse Pedro, em Atos, importa obedecer a Deus do que aos homens. E é interessante porque é provável que Pedro tenha extraído essa frase do Salmo 118, verso 8, que é o salmo que se encontra no meio da Bíblia. Na verdade, é o texto central da Bíblia, quando está lá escrito: é melhor obedecer a Deus do que confiar nos homens. Salmo 118, verso 8. E aqui se demonstra suprema lealdade a Cristo, independente, como eu falei, de toda e qualquer coisa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra de Deus nos aconselha a sempre colocá-lo em primeiro lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Ou seja, deixe com que Deus seja Senhor de sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, assim, ele tem que ser o Senhor soberano. Ele tem que ser o Senhor supremo. Aquele que, na verdade, merece todo o nosso apreço e que deve ser único e, digamos que, o que reina em nossa vida. E o verso para memorizar aqui dessa lição diz assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata de pessoas com parcialidade. Quando o texto fala assim, e vocês façam o mesmo o quê? Ou seja, que haja respeito, que haja, na verdade, um senhorio, mas de uma maneira que seja no Senhor. Essa carta aos Efésios, Paulo estava preocupado, com certeza, com a maneira como os escravos eram tratados. E aqui nós encontramos essa referência e me faz lembrar até aquele período que você pode depois ver em sua casa, um texto, Êxodo capítulo 21 e o verso 1, eu acredito que até o verso 8, quando fala da lei dos senhores ou dos escravos. Como é que se deveria ser? E ali, irmãos, eu entendo o seguinte: Deus nunca foi a favor de escravatura. Deus nunca foi a favor de ter esses servos a esse aspecto, que haja assim uma opressão, que haja um castigo, uma severidade. Mas a gente encontra, pelo menos até então que eu me lembre, a grosso modo, o primeiro senhorio de Abraão com Eliezer. Olha como ele tratava o seu servo, o Damasceno. Lembrando que ele nem era do povo do povo hebreu, ele era de uma outra nação. Ele era de Damasco. Então, ainda assim, Abraão gostava tanto dele que quando Deus fala em oferecer-lhe e dar-lhe um filho, que seria o seu herdeiro, ele fala assim: Senhor, o que vai ser o meu herdeiro é o Damasceno que está em minha casa, ou seja, o meu servo Eliezer, ele descreve. Então você nota o grande sentimento, o grande amor que Abraão tinha para com o seu servo, de tal forma que ele até colocou como um filho. O tratamento ali ele tratava como um filho, e com certeza Eliezer ele devia ter um grande apreço, deveria ter o seu senhor, no caso Abraão, com um grande respeito. E quando a gente vai aqui para Efésios capítulo 6 e o verso 9, olha só. Deixa-me ler aqui o verso que o antecede, que é o verso 8. Aqui diz assim, lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de vocês, pelo bem que fizermos, que sejamos escravos, quer livres. Ou seja, Deus tratará todos sem parcialidade. Aí ele começa: senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e ele não age com favoritismo ou com parcialidade, como diz aquela tradução. Então, o tratamento aqui, note-se que Paulo está falando sobre unificação. Toda a carta aos Efésios ela está em um tema crucial, que é união. União entre judeus e gentios, entre esposos e maridos, entre pais e filhos, e agora ele entra no ponto de senhores e servos. E como eu falei para vocês, de acordo com o texto de Êxodo, no capítulo 21, e o verso... Deixa eu ler esse texto para vocês aqui, especialmente esse verso que eu acho interessantíssimo. É assim, o justo tratamento dos escravos. Êxodo capítulo 21, e o verso de 1 até o verso 11. Aqui no verso 5 diz assim, o escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto.
Nesse caso, seu senhor apresentará os juízes, em seguida o levará até a porta, até o batente da porta, e furará a orelha, furará com furador. Depois disso, os escravos servirá o seu senhor pelo resto da vida. E por que aqui Jesus coloca essa lei? Havia, irmãos, um tratamento muito normal entre o seu senhor e os seus servos. E os seus, podemos dizer assim, escravos. Né? Só que escravo leva para um termo muito pesado. Mas esse tratamento é o tratamento que deveria ser de fato realizado naquela época. E a gente tem aqui alguns elementos. Quando o povo de Israel é levado cativo pelo povo do Egito, aí então nós vemos um tamanho da opressão que acontece ali. E Deus então liberta o seu povo. Hoje, eu entendo isso aqui da seguinte forma. Nós, neste mundo, quando estamos sem Cristo, somos presos ao pecado. E aí Cristo veio trazer essa liberdade. É tanto que ele diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa é uma libertação que Cristo quer nos trazer. Hoje as pessoas falam assim, lamentavelmente, não quero servir a Cristo porque eu vou ficar preso. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou perder minha liberdade. Irmãos, todos nós que aceitamos a Cristo não perdemos a liberdade. É o contrário. É o mundo que nos prende. E até um hino no Inário Adventista que diz, né? Já o mundo não me prende, eu pertenço a Cristo. Então, assim, o mundo nos prende com as suas sutilezas, com as suas ofertas, com os prazeres que ele oferece. Mas Cristo nos traz liberdade e liberdade completa. A lição aqui do sábado faz menção sobre uma Bíblia que foi encontrada no museu no ano 2018, ou melhor dizendo, em 2018, um artefato do Museu da Bíblia em Washington atraiu muito a atenção, ou seja, em 2018 aconteceu esse momento dessa atração que houve entre as pessoas, porque uma Bíblia que foi encontrada aqui, publicada em 1808, essa Bíblia, irmãos, ela só tinha 232 capítulos, diferente da Bíblia normal que tem 1189 capítulos. Essa daqui tinha pelo menos 20%, menos que 20% de conteúdo bíblico. E o porquê disso? Porque eles tiraram muitas coisas falando sobre a questão da escravidão. E aqui diz assim, passagens que parecem reforçar os males da escravidão, em especial, na ausência de grande parte da narrativa bíblica, de Boas Novas, foram deixados totalmente intactas, incluindo textos frequentemente usados de forma incorreta, como servos, obedeçam seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Nota-se que aqui há uma certa diferenciação, lembrando que o texto fala que deve ser uma obediência, uma submissão, mas que seja feito no Senhor. Assim como o seu Senhor é para com Deus, os servos devem fazê-lo de igual forma. E me chama a atenção aqui o período em que José foi preso lá no Egito. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu na mesma conduta dentro de Deus. É tanto que as pessoas colocaram ele, olha só, colocou José como senhor do copeiro e do padeiro. Lembrando que o padeiro e o copeiro, eles eram dois personagens que eram o braço direito do rei, do faraó. E agora a confiança que José passou foi tão grande que ele acabou se tornando senhor daqueles dois, uma vez que ele foi colocado no mesmo nível, até o próprio calabouço, a própria prisão era de igual forma. E José foi colocado ali para tomar conta depois. Então a gente encontra o seguinte, quem é servo fiel a Deus, o será em todo e qualquer lugar. Aqui eu entendo o seguinte, que aquele que tem, e aqui podemos dizer funcionários, claro, não são escravos, não são servos na essência da palavra, mas estão à disposição, mesmo que sejam assalariados. Mas os seus patrões não devem ser injustos, não devem tratá-lo com opressão e nem fazer dele algo que simplesmente desfavoreça a sua condição. Deus observa tudo e ele observa também a maneira como seus patrões tratam os seus servos ou seus funcionários. Um relato, irmão, sobe diante de Deus de cada opressão, caso isso venha a acontecer. E Deus historia tudo isso registrado para que no dia de acerto de contas as pessoas então se acertem com Deus pela opressão, caso tiverem feito com os seus servos. Inclusive o próprio Jesus fala sobre isso, né? Paulo fala sobre isso. Ai dos jornaleiros, ou seja, aqueles que têm os seus jornaleiros e que os tratam com maldade. Então aqui nós entendemos que o relacionamento entre os servos e os seus senhores deve ser no Senhor. E esse tratamento deve ser unânime entre os seus senhores e Deus e os servos para com os seus senhores. Tudo no Senhor, para que, como eu citei, Êxodo 21,
verso de 1 ao verso 11, né? O tratamento seja tão íntimo, tão bom, que ele não queira, de fato, se apartar do seu Senhor. Assim é nós também, somos nós, com o nosso Deus. Servimos a Ele com alegria e não queremos sair de sua presença. Queremos continuar sendo seus servos. Embora, Jesus falou assim, eu não chamo mais de servos, mas chamo de amigos. Que assim seja a minha relação com você. E que essa semana a lição desse tema aqui nos traga bastante senhorio da parte de Deus para conosco. Que nós tenhamos Ele como nosso supremo e único Senhor de nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Nos livra do poder do mal, Senhor, e nos ajuda a sermos servos fiéis a Ti em todo e qualquer lugar. Que o Senhor seja o nosso supremo Salvador, sempre e para todo sempre. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa semana teve alguns acréscimos de inscritos. Eu quero agradecer a Deus pela sua inscrição, quero agradecer a Deus pela sua colaboração, pelo seu compartilhamento. Quero agradecer a Deus pela sua ajuda, né? Curtindo, dando seu like ao assistir o vídeo. Nos ajude nesse aspecto e que Deus o abençoe ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.